Oi! Nesse vídeo nós vamos continuar tratando dos requisitos para sinalização, comunicação e informação em espaços acessíveis. Para que as pessoas com baixa visão consigam perceber os símbolos, textos ou elementos construtivos de orientação e apoio, o contraste de tonalidade entre os elementos e o fundo deve ser bem alto. O contraste visual corresponde à diferença da luminância emitida pelas superfícies dos objetos. A grandeza que mede a luminância dos materiais é o LRV, uma sigla em inglês que em português significa valor da luz refletida. Enquanto que o preto absoluto corresponde à ausência de luz refletida, o que resulta em um LRV de 0, a cor branca absoluta representa a reflexão de 100% da luz que incide sobre ela, correspondendo a um LRV de 100. Porém, na prática, esses valores limites são muito difíceis de serem obtidos, conforme podemos ver nesses exemplos de valores de LRV. A NBR 9050 de 2020 determina a diferença mínima de LRV entre elementos que precisam ser destacados e os materiais ao seu redor. Ela estabelece uma diferença mínima de 30 pontos, o que equivale a 30% da luz refletida, entre os principais elementos que precisam ser destacados em áreas amplas, como por exemplo portas e seus batentes, piso, teto, corrimão e pisos táteis. Se pessoas com visão normal já têm dificuldade para orientar-se espacialmente em ambientes amplos com baixa iluminação ou com pouco contraste, como este dessa figura, imagine para quem possui visão reduzida. Já para ser possível ler textos, identificar símbolos de orientação ou para a detecção de elementos de risco potencial, como desníveis, mobiliário baixo, extremidades que não podem ser arredondadas, a diferença mínima de LRV é de 60 pontos. O LRV da cor utilizada em um elemento, produto ou acabamento pode ser obtido junto ao fabricante. Ele também pode ser medido utilizando-se instrumentos medidores de LRV. Os reflexos das superfícies brilhantes confundem pessoas com baixa visão, e o uso desses tipos de acabamento em grandes áreas ou em placas de orientação deve ser evitado. A indicação de acessibilidade nas edificações, no mobiliário, nos espaços e nos equipamentos urbanos que cumpram as normas deve ser feita pelo símbolo internacional de acesso. Ele deve ser aplicado em entradas de edificações, vagas de veículos, áreas de embarque e desembarque, sanitários e outros espaços adaptados ou de uso preferencial por pessoas com deficiência ou limitações. Também existem símbolos internacionais específicos para indicar equipamentos, mobiliário e serviços para pessoas com deficiência visual e com deficiência auditiva. Outros símbolos complementares, como os de pessoas grávidas, com criança de colo, idosas, obesas, com mobilidade reduzida, acompanhada de cão-guia ou com transtorno de espectro autista, também devem ser usados com esse mesmo objetivo. A sinalização de portas e passagens pode utilizar números, letras ou pictogramas e deve sempre incluir sinais com texto em relevo, incluindo em braille. Ela pode ser instalada diretamente no centro das portas. Nesse caso, ao invés de ser colocada também na porta, a informação tátil ou sonora deve estar na parede adjacente a ela, ou em seu batente, a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m, conforme indicado nessa imagem. Segundo a norma, todas as portas de sanitários, banheiros e vestiários devem ser sinalizadas seguindo esses regramentos. Essa mesma faixa de altura deve ser utilizada quando a sinalização for instalada na posição vertical das paredes, como no caso de passagens ou quando se opta por não instalar ela no centro das portas.
A terceira opção para a sinalização de portas e passagens permitidas pela norma é posicionando-a em placas instaladas entre 90 cm e 1,20 m de altura. Essas placas devem estar inclinadas em um ângulo entre 15 e 30 graus da horizontal, como mostrado nessa imagem. Essa inclinação é necessária porque em alturas mais baixas, a pessoa cega não consegue fazer a leitura tátil em superfícies verticais. Para facilitar a localização para pessoas com visão reduzida, os degraus devem ser sinalizados com faixas indicativas em cores que contrastem com a cor do piso e do espelho. Tanto no início quanto no final das escadas, deve existir uma sinalização por placas indicando o andar. Essa sinalização precisa incluir a escrita visual e também a escrita em alto relevo em braille, e pode ser colocada nos corrimãos ou na parede em cada uma das extremidades da escada. Mais detalhes sobre a sinalização de degraus e também de pavimento são apresentados no vídeo sobre escadas da nossa série. Os painéis de chamada de elevadores e plataformas elevatórias devem ter informações em relevo e em braille. A sinalização do pavimento, indicando o andar nesses equipamentos, também deve ser em relevo e em braille, e precisa ser colocada nos dois batentes externos. Os caracteres devem ter uma altura entre 15 e 50 mm e devem ser instalados na mesma faixa de altura da sinalização de portas, ou seja, entre 1,20 m e 1,60 m, medidos a partir do piso. É muito importante que os elevadores e plataformas elevatórias, de uso exclusivo por cadeirantes, sejam sinalizados com instruções de uso, alarmes sonoros, dispositivos de comunicação e outros itens, conforme indicado na NBR 9050 de 2020 e nas demais normas sobre esse tipo de equipamento. A sinalização de emergência deve direcionar o usuário para saídas de emergência ou rotas de fuga, observando as normas e diretrizes nacionais específicas sobre esses itens. Essa sinalização deve permitir tanto a localização quanto as instruções e indicações de advertência. Ela deve ser feita nas formas visual, sonora e tátil, conforme indicado na tabela que já citamos. Para maiores detalhes sobre a sinalização de emergência, verifique o que mais a NBR 9050 e as demais normas estabelecem sobre este assunto. A norma prevê a instalação de alarmes de emergência para espaços confinados, como dentro de sanitários, banheiros e vestiários acessíveis. Veja mais detalhes sobre eles nos nossos vídeos sobre sanitários acessíveis. A NBR 9050 de 2020 prevê também a necessidade de haver áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento da PCR sempre que as rotas de fuga contra incêndio e pânico tiverem escadas de emergência ou elevadores de emergência. Esses espaços devem ser sinalizados conforme indicado na norma. Estamos concluindo esse segundo e último vídeo sobre sinalização, comunicação e informação conforme a NBR 9050 de 2020. Muito obrigado por ter acompanhado esse resumo e continue assistindo aos outros vídeos da nossa série sobre acessibilidade.